Mulheres e crianças sentados a metros de distância do asfalto e os charutinhos de 1970 da Fórmula 1 passavam já naquela época a 300 km por hora. O Grande Prêmio do México de 1970 foi uma loucura e a organização do Grande Prêmio teve que lidar com uma multidão raivosa de 200 mil pessoas que apareceram no autódromo, nada dispostas a respeitar barreiras, alambrados ou sequer manter distância do asfalto. E você está em Pequenas Grandes Histórias toda semana aqui no Splash and Go. Você já sabe uma pequena história sobre a Fórmula 1 ou não, desde que seja rapidinho, legal de contar e bacana de saber. Vamos lá! Dias atrás aconteceu o Grande Prêmio do México e o mundo ficou chocado com fiscais que entraram na pista fora do momento autorizado e quase foram pegos pela Racing Bulls de Liam Lawson. Já expliquei isso por aqui num Shorts e num Reels, mas de toda forma vi naquele dia o oráculo Reginaldo Leme postando no seu Instagram que uma corrida nos anos 70, no caso a de 1970, quase foi cancelada e o México ficaria 16 anos sem ver a cara da Fórmula 1 por causa daquele incidente. Mas qual foi a história por trás disso então? E você já viu essas fotos chocantes da galera realmente a meia dúzia de metros da pista com os carros já naquela época passando a 300 km por hora? Pois é, 1970 já não vinha sendo um ano fácil na história da Fórmula 1. O campeonato começou na África do Sul em março e terminaria na Perna das Américas, na ocasião Estados Unidos e México, no dia 25 de outubro, no Autódromo Magdalena Michuca, que é o mesmo de hoje em dia, só que atualmente rebatizado Hermanos Rodríguez. Pilotos mexicanos de Fórmula 1, Ricardo e Pedro Rodríguez, que eram irmãos, no caso, hermanos. A categoria já tinha perdido 3 pilotos àquela altura e estava escaldada de tragédias. Jochen Rindt em Monza, Pierce Courage e Bruce McLaren em teste. No dia da corrida, um tsunami de gente, 200 mil pessoas, apareceram no circuito que não tinha estrutura para toda essa multidão. Com pouca segurança para conter a galera e todo mundo pulando muros, alambrados e etc., não havia como evitar aquilo que o público pretendia fazer, chegar o mais perto possível dos carros. Milhares de fãs se sentaram na grama, na beira da pista. Pode parecer exagero, mas estão aí as imagens. Havia tanta gente e a situação era delicada que a largada foi adiada, segundo fontes, em 1h30. Mas esse atraso começou a aumentar o caos e a corda foi esticando até próximo do ponto de ruptura. Garrafas de vidro eram lançadas na pista e se espatifavam no asfalto, o que gerava, naturalmente, mais atraso, porque teriam que limpar a pista. O clima era cada vez mais pesado e expectativa, revolta, angústia e preocupação dos organizadores foram se empilhando, até que o herói local, Pedro Rodríguez, pegou o microfone e foi conversar com o público, tentando conter os ânimos. Jack Stewart foi mais um dos recrutados. Por um momento pareceu funcionar, mas logo que a multidão ouviu o barulho dos motores sendo acionados, todo mundo pulou de volta para dentro do gramado. A organização estava então diante de um problemaço: cancelar a corrida e lidar com 200 mil pessoas furiosas e provavelmente dispostas a quebrar o que tivesse pela frente, ou deixar o evento acontecer com mulheres, crianças, pessoas dando o maior mole a meia dúzia de metros, como eu comentei, do asfalto. Uma escolha muito difícil, já escreveria alguém. A decisão, insana para os dias de hoje, acabou sendo por acontecer a corrida. E a cada volta a pista ia ficando mais estreita, o público cada vez mais empolgado, querendo ficar cada vez mais perto daqueles carros. Os relatos dos próprios pilotos na época são aterrorizantes. Vários deles descrevendo que viam nos trechos mais lentos pessoas correndo no gramado, acompanhando os carros. Jack Stewart conta que o momento mais aterrorizante foi a 250 e tantos quilômetros por hora num trecho de alta, ter visto, de canto de olho, um cachorro no meio da pista. E quando ele viu, era tarde demais. Houve um impacto danificando a suspensão de seu carro e Stewart, com o carro descontrolado, tomou o rumo da multidão. Felizmente, conseguindo parar antes. A corrida seria vencida pelas Ferraris, Jack Hicks em primeiro, Clay Regazzoni em segundo, e assim que foi dada a bandeirada, ninguém era mais de ninguém. Naturalmente,
invasão de pista. Estava escrito nas estrelas. Ia acontecer e aconteceu. A paixão desmedida dos mexicanos pela Fórmula 1 acabou tendo um preço alto e a categoria não voltaria lá por 16 anos, dando as caras novamente apenas em 1986, já com o circuito rebatizado para presenciar uma vitória da Benetton, a primeira da equipe e a primeira de Gerhard Berger por lá. Mas as imagens que permanecem naquele dia são de fato um misto de fascinação e horror. Essa foi então mais uma pequena grande história do Splash and Go. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. Quebra essa pra mim, quebra essa pra nós, que o trabalho é ridículo. Pra deixar o like por aí, isso ajuda demais o canal a seguir crescendo internet afora. Conheci essa história? Lembrou de outra? A caixa de comentários é de vocês. Não quer falar nada disso? Deixa apenas um emojizinho que seja. E isso ajuda o algoritmo a nos impulsionar a internet afora. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Você entra e passa a receber um recadinho automático assim que a gente publica cada um destes conteúdos. E temos também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads e TikTok. Estão passando aqui os arrobas, os links, você já sabe, lá embaixo na descrição. Eu vejo você aqui no próximo vídeo. Valeu e aquele abraço.